Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este vídeo hoje vai ser uma continuidade do vídeo que nós tratamos a respeito da confissão. Nós vamos tratar hoje de duas coisas, que é o valor de uma Santa Missa e os benefícios da Eucaristia, a graça que é a Eucaristia. Isso pode estar sendo muito necessário para muitos católicos, como nós vamos ver alguns exemplos, e também a você que está me ouvindo, pode ser muito útil, porque são, eu diria, verdades esquecidas. Infelizmente, nós estamos numa época na Igreja Católica e entre os católicos, onde as verdades fundamentais da nossa fé não são mais conhecidas. Então, vamos tratar do tema. Meu nome é Atílio Faoro, eu sou um voluntário da Associação do Sagrado Coração de Jesus, estou gravando esse vídeo, aliás, diretamente da França, onde eu resido, e com a missão de difundir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus no Brasil. Se vocês quiserem participar dessa campanha, é muito simples. Primeira coisa é dar o seu link, se você gostou desse vídeo, se você tem devoção ao Sagrado Coração de Jesus ou deseja que a missão de difundir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus seja mais conhecida, mais amada no Brasil, e se inscrever no canal tocando no sininho. Basta isso para você já estar inscrito entre os beneficiários dos terços, 50 terços diários, que são rezados pelos voluntários da campanha. Então, vamos agora ao tema do vídeo. Eu começo por dois fatos que são exemplares do que está acontecendo quando eu falo de ignorância. O primeiro fato aconteceu em São José dos Campos, aliás, recentemente. Uma mãe jovem pegou a comunhão, pegou a hóstia consagrada, não comungou na frente do padre, o que aliás acontece muito. Você mesmo que está me ouvindo sabe que isto acontece. As pessoas levam a hóstia consagrada para o banco, ela chegou lá, quebrou um pedacinho da hóstia e deu para o bebê. Bom, isto se chama sacrilégio. Nós vamos tratar por quê. No domingo seguinte, o padre, que teve uma reação muito boa, aliás, fez um sermão mostrando que isto é um sacrilégio. Nós não vamos desenvolver esse problema do sacrilégio agora, para não desviarmos o nosso tema, mas é evidentemente um escândalo, um absurdo que uma mãe trate a hóstia consagrada como um biscoito, como uma coisa, um pequeno agrado para o seu menino. Não era um bebê, era um menino, uma criança. Outra coisa que é muito incrível é que nos Estados Unidos os católicos não acreditam mais no Santíssimo Sacramento. 70% dos católicos americanos, segundo uma pesquisa, acham que a missa é apenas uma coisa simbólica e as espécies consagradas não têm exatamente a presença do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo sobre as espécies do pão e do vinho. Essa é a formulação correta. Nós, quando estamos comungando, nós estamos comungando o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as espécies do pão. E o sacerdote, quando faz a consagração, ele transforma aquelas espécies. É um milagre, mas é assim que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua bondade, quis deixar na Santa Igreja verdadeira dele, quis deixar esse milagre, esse mistério de transformar as espécies do pão, do vinho, no caso do padre que consome o vinho, onde está inteiramente presente o corpo e o sangue, a alma e a divindade, exatamente como ele estava quando nasceu da Virgem Maria. Então, esse é um primeiro ponto
que eu digo, está se perdendo essa noção. Como é que se perde uma noção? Se perde uma noção por não haver mais um ensinamento ordinário que vem desde as famílias, que vem da catequese, que vem das tradições da igreja, de tratar desses temas, e não os temas sociais. Os temas sociais, infelizmente, invadiram os sermões em muitos lugares, invadiram o espaço de muitas paróquias e, portanto, as verdades fundamentais da fé, aquelas que preparam a nossa alma para o céu, para nos santificarmos e ir para o céu, foram colocadas em segundo lugar. Então, aqui está a introdução do tema. Eu queria tratar disso e dizer o seguinte: o que é, primeiro, a missa. A missa aqui é o sacrifício incruento do sacrifício cruento da cruz. Essa é a noção que está no catecismo. Então, alguém me perguntou aqui numa mensagem que eu recebi, por que os jovens não vão à missa? Por que as pessoas estão deixando de ir à missa? Estão deixando de ir à missa porque não compreendem mais o valor da missa. E por que não compreendem mais o valor da missa? Porque não compreendem mais o valor da Eucaristia. Quer dizer, da renovação do corpo, o milagre da transubstanciação. Então, antes de falar verdadeiramente da missa, eu quero falar da Eucaristia. O que é Eucaristia? Desde logo, a Eucaristia é um sacramento. Os sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus, que por esta forma, correspondendo a certas condições naturais, visíveis, se opera uma graça de Deus. Então, por exemplo, o batismo. O batismo, uma vez que a criança é batizada e o sacerdote diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água, estes atos que são sinais visíveis, produzem uma operação invisível da graça. Isso são os sacramentos. Então, o sacramento da Eucaristia, o que é? É o canal por excelência da graça de Deus. Não se compara a nenhum outro. Não se compara ao rosário, às novenas, a qualquer outras devoções, ainda que sejam as melhores devoções. A Eucaristia é o maior dos sacramentos. Por quê? Porque é realmente nosso Senhor Jesus Cristo que se dá a nós, que vem até nós. E por isso, no catecismo está que faltar ao respeito e a piedade são duas condições que depois eu vou detalhar. O respeito e a piedade em relação a este sacramento, que tem como autor o próprio Cristo, é um dos maiores crimes que alguém pode fazer. Então, uma vez que nós estamos diante de um sacramento tão santo, se nós não tivermos as boas condições para receber esse sacramento, estaremos cometendo uma falta gravíssima. E quem diz isso é São Paulo, nos Coríntios 11:29. Aqueles que não distinguem o corpo de Cristo e consideram que é apenas pão e vinho, cometem um grande crime. Palavras de São Paulo. A fé católica ensina que as palavras da consagração, agora é do catecismo, transforma as espécies visíveis do pão e do vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Como disse, o mesmo corpo que nasceu da Virgem Maria. Então veja o milagre da Igreja Católica. Só a Igreja Católica tem essas maravilhas da graça e dos sacramentos. Os protestantes, por exemplo, não tiveram coragem de continuar com a crença na presença real de nosso Jesus Cristo. Por aí a gente vê como a religião é falsa. A única religião verdadeira
é aquela instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse, eis aqui meu corpo. Né? E o padre, quando fala, eis aqui o meu corpo, é o padre que está falando em nome de Cristo. Ele, naquele momento, está emprestando a voz dele para a transformação das santas espécies. Então, quando nós comungamos, quando nós vamos comungar, nós temos que ter algumas condições. E sem essas condições, nós não estamos, segundo o catecismo, e eu vou falar agora, segundo a explicação de São Roberto Bellarmino, que fez o catecismo da doutrina católica, que é o chamado Catecismo de Trento, foi São Roberto Bellarmino que escreveu. Ele nos fala que é preciso ter condições para recebermos a Eucaristia. E, desde logo, ele vai citando Santo Ambrósio. Santo Ambrósio diz que quem recebe a Eucaristia tem que ter a noção clara, verdadeira e de fé que está recebendo o verdadeiro corpo de Cristo. É um artigo de fé incontestável, quer dizer, quando ele diz aqui artigo de fé, é que é um dogma, não se pode discutir sobre isso, não se pode hesitar sobre isso. Ali está verdadeiramente o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Esta opinião que eu acabo de formular de Santo Ambrósio é seguida por numerosos santos. São Crisóstomo, Santo Agostinho, São Justino, São Cirilo, São Irineu, Santo Hilário, São Jerônimo, São João Damasceno, e continua a lista. Quer dizer, é uma tradição dentro do ensinamento dos santos e da doutrina católica e dos papas, que ali está presente o verdadeiro corpo de Cristo. Essa condição é a condição mais importante. E quando eu falei há pouco daquela mãe que quebrou um pedaço da hóstia consagrada e deu, se fica evidentemente que ela não tem a noção de que ali está o corpo de Cristo. E que a criança que está recebendo não podia receber essa comunhão, porque ela também não tem a noção de que aquela hóstia consagrada é o corpo de Cristo. Verdadeiramente o corpo de Cristo. Por isso, São Pio X, quando estabeleceu que fosse permitida na igreja a comunhão às crianças, ele colocou as regras. Hoje se fala um pouco de idade. Infelizmente, eu vejo que a tendência hoje é postergar a idade. Eu conheço um caso de um menino que já tem 8, 9 anos e que o padre disse, não, vamos esperar um pouco. Não, não se trata de esperar, se trata, segundo São Pio X, de dar a partir de 7 anos, 6 anos, 7 anos. Por quê? Porque a condição que São Pio X explica é, a partir do momento em que uma criança pode ter a noção de que ali está o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Cristo verdadeiramente presente, ela já pode receber a comunhão. Então, nesse caso da criança que eu citei, ela não estava preparada e a mãe cometeu um sacrilégio. Realmente o padre, fazendo o sermão, mostra que realmente aí houve um sacrilégio. Sacrilégio, o que significa sacrilégio aqui? Sacrilégio significa não tratar as coisas santas como elas devem ser tratadas. Então, alguém me dirá, bom, mas ela cometeu isso por ignorância. Sim, eu também acho que foi por ignorância. Ignorância, quer dizer, notere do latim, é conhecer, não conhecimento. Mas não é tão simples dizer que é por ignorância, porque existem formas de ignorância, existem formas culposas de ignorância e existem formas menos não culposas da ignorância, mas existem, sobretudo, a maior parte dos casos de católicos formas culposas da ignorância. Por quê? Porque está no catecismo que
todos os católicos têm obrigação, sob pena de pecado mortal, olhem bem, hein? Pecado mortal, e eu posso trazer isso num próximo vídeo, de estudar a doutrina católica. A doutrina católica não é uma coisa que a gente pode estudar ou não estudar, ou ler ou não ler, não é um romance, não é um filme que a gente assiste ou não assiste. A doutrina católica é a santa doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e sem nós termos conhecimento dela, nós não iremos ao céu, não nos salvaremos, ou seja, corremos o risco de ir para o inferno. Então, a ignorância aqui é clamorosa, mas eu me pergunto se não há muito de ignorância culposa, né? Então, fica aqui também. E para concluir esse vídeo, eu vou recordar as 5 condições que estão no Catecismo do Concílio de Trento para receber verdadeiramente em boas condições a Sagrada Comunhão. Então, a primeira condição é essa que eu já descrevi um pouco, que é saber distinguir entre a espécie de pão e pão. Quer dizer, uma coisa é o pão, é a hóstia, outra coisa é a hóstia consagrada. Se a hóstia não for consagrada, ela é simplesmente pão. Então, essa noção é a noção fundamental que tem que ser claramente estudada, ensinada e sabida. Bom, então, é preciso crer firmemente, eu estou lendo o que está no Catecismo, que a Eucaristia contém o verdadeiro corpo e verdadeiro sangue do mesmo Deus, que os anjos adoram no céu, que faz tremer todas as colunas do céu, e cuja glória enche o céu e a terra. Bonita expressão, né? Este é o Deus cuja glória enche o céu e a terra. Segunda condição, diz aqui o Catecismo, indispensável, também uma verdade esquecida. Nós temos que estar em paz com os outros, porque Nosso Senhor disse, aquele que oferece uma oferenda no hotel deve lembrar que não tem nenhuma coisa contra os seus irmãos. Se ele tem algo, ou seja, um rancor, quantas vezes isso acontece, a gente guarda rancores. Inclusive nós brasileiros, infelizmente, temos esse costume de guardar rancor. A gente guarda um rancor e fica aquele rancor. Não pode ter rancor. Se tiver um rancor, quiser ir comungar, não pode comungar, tem que se confessar e se conciliar com seu irmão. É aqui a condição que está. Terceira condição, examinar a nossa consciência com muito cuidado para ver se não temos nenhum pecado mortal. Esta é a condição indispensável e hoje em dia, evidentemente, há também uma ignorância talvez culposa. A quarta condição é que entrar dignamente, ou seja, vestida modestamente, vestido corretamente na Santa Comunhão. Eu falo aqui da modéstia. E depois, fazer ação de graças. Essas são as condições. Há muito tema ainda para explicar aqui, mas eu termino lembrando e convidando você que está me ouvindo. Você pode ligar para o 0800 21 26 e deixar as suas intenções na missa de pedidos ao Sagrado Coração de Jesus, que nós celebramos todas as sextas-feiras. Então eu me despeço lembrando a todos que estudem a doutrina católica e que o Sagrado Coração de Jesus ajude sempre a você e a sua família.